conferiu à Universidade Fernando Pessoa ser parte integrante desta iniciativa. Agradecemos muito esta possibilidade sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Presidente da Fundação Fernando Pessoa, a quem devemos a possibilidade de realizar na nossa instituição esta iniciativa, para, presumo eu, dar as boas-vindas a todos os presentes e posteriormente darei também a palavra à doutora Carmen e depois ao doutor Fábio. Sr. Professor, muito obrigado por ter vindo. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, muito obrigado por terem dado à Universidade Fernando Pessoa esta possibilidade de participar no terceiro colóquio internacional do INCT Futebol Brasil. Cumprimento naturalmente a professora Carmen Real, em representação do ICT, do INCT e da Universidade Federal de Santa Catarina, tanto quanto sei. Muito obrigado, Dr. Fábio, o professor Daniel Seabra, o nosso responsável pelo Observatório da Violência no Desporto, todos os participantes, muito obrigado pela vossa vinda à Universidade Fernando Pessoa. Eu, enquanto fundador desta universidade e, ao mesmo tempo, fundador da fundação, da entidade mantenedora que a sustenta, não é? Portanto, que lhe dá a possibilidade dela se poder desenvolver, sinto-me naturalmente muito honrado, sempre que na Universidade Fernando Pessoa podemos receber, sobretudo, professores, investigadores, amigos do Brasil, na medida em que esta é uma universidade que, para de alguma maneira compreenderem o seu ADN, dir-lhes-ia que é uma universidade, é a universidade portuguesa mais brasileira deste país. E, portanto, temos muito gosto em recebê-los, na medida em que a própria fundação da Universidade Fernando Pessoa esteve diretamente ligada ao conhecimento que eu, na época, em 1988, tinha já do nosso relacionamento com o Brasil, da grande colaboração académica, da grande cooperação que sempre tivemos com universidades brasileiras dos mais diversos estados e algumas das nossas áreas de formação, designadamente no domínio da saúde, foram criadas justamente com o apoio de professores brasileiros, infelizmente já falecidos, em particular aquele que nos ajudou a criar o curso de odontologia, ou como nós dizemos em Portugal, de medicina dentária, e por isso para mim é um enorme prazer, uma enorme honra recebê-los nesta casa, até porque conheço suficientemente o Brasil, pelo menos do Piauí até ao Chuí, para, de alguma maneira, dizer que, obviamente, estão entre amigos e considerem a Universidade de Fernando Pessoa, a partir do momento em que a conheceram, considerem-na como vossa casa também. Muito obrigado, portanto, por esta oportunidade e, evidentemente, que as minhas palavras são de mera circunstância institucional e, portanto, de boas-vindas e dizer-lhes que todos os projetos que o INCT Futebol possa desenvolver, designadamente para o aprofundamento do conhecimento deste fenómeno, que, embora seja, na sua fórmula atual, um fenómeno relativamente recente, na medida em que ele nasce propriamente na Inglaterra a partir dos meados do século XIX, e, portanto, é um fenómeno relativamente recente, mas de uma enorme profundidade e abrangência na área das ciências humanas e sociais e, sobretudo, pela dimensão que tem de elevador social e, ao mesmo tempo, de integração. É um fenómeno sociológico de enorme importância, através da qual nós compreendemos bem como se promove o ascensor social em diversos tipos de atividade e, sobretudo, como se procura, como se faz a integração das diferenças para que nós possamos, de alguma maneira, afirmar cada vez mais a nossa igualdade. Nós somos, felizmente, todos diferentes, mas somos todos iguais. E essa igualdade da diferença é que, creio eu, o futebol consagra dentro do fenómeno desportivo mundial este aspecto, para nós, particularmente importante. De novo, sejam muito bem-vindos à Universidade de Fernando Pessoa, o maior sucesso para o colóquio que vai aqui ser desenvolvido durante esta tarde e, da minha parte, reiterar outra vez que as chaves da Universidade de Fernando Pessoa também lhes pertencem, venham sempre, sejam sempre muito bem-vindos e estamos completamente disponíveis para a colaboração que se entender interessante e importante
para ajudar a aprofundar os estudos do INCT no domínio, naturalmente, do futebol. Muito obrigado, muito bem-vindos. E passo então a palavra à doutora Carmen, por favor. Bom, começo agradecendo ao presidente da Universidade Fernando Pessoa e também fundador. É raro a gente conseguir conciliar esses dois papéis em uma única figura. E, pelo que eu ouvi agora, também um conhecedor do futebol, do campo do futebol. Também agradeço ao professor Daniel Seabra, que foi quem manteve um diálogo com o professor Francisco para permitir que nós chegássemos nessa casa tão acolhedora, tão simpática. Estive na biblioteca visitando, de uma riqueza muito grande. E, para nós, do INCT, e eu gostaria de explicar o que se trata o INCT Futebol, é de grande importância esse diálogo com os colegas portugueses. O INCT Futebol surge de um edital do CNPq, que corresponde mais ou menos ao FCT de vocês, que premia grupos de excelência no Brasil. Até surgir esse grupo, nós tínhamos um grande número, um relativo número importante de grupos de excelência, mas muitos na área biológica, na área de física, nas áreas hard. Em humanidades eram poucos. O CNPq premia grupos que vão avançar a ciência no Brasil. Então, nós tínhamos estudos de energia atômica, enfim. Ele ter reconhecido o futebol como sendo uma área de excelência que vai avançar o conhecimento sobre o Brasil, para nós é muito importante. E isso a gente deve muito também a um fundador desse campo no Brasil, que é o professor Roberto da Mata, que nós temos o prazer de ter entre nós durante esses 3 dias daqui, né? Sociólogo, antropólogo, sim. Então, o INCT é uma rede de redes, ele une pesquisadores do Iapoque ao Chuí e tem procurado levar um pouco do que nós sabemos sobre o futebol para outros lugares. Tivemos já colóquios na França, em Montevidéu, teremos agora em Buenos Aires e no México, e aprendermos nesses outros lugares com os nossos colegas que trabalham com futebol. É basicamente isso que eu acho que eu tenho a dizer nesse início, agradecendo novamente as suas palavras, e especialmente ao fato de o senhor ter ressaltado na sua intervenção o futebol como sendo um lugar de igualdade na hierarquia. Bom, essa é a tese central do nosso convidado. É um lugar onde um país hierárquico como é o Brasil consegue aprender a democracia. Então, acho que estamos no mesmo campo. Obrigado. Senhor presidente, colega pesquisador, Daniel Seabra, é uma honra estar aqui nessa casa. É a primeira vez que estou. Meu irmão esteve semana passada aqui, professor da Universidade Mackenzie, jornalista, e me passou as melhores recomendações. E é uma honra estar aqui acompanhando Carmen, que é a grande coordenadora do... Nós temos 4 linhas de investigação, eu pertenço a uma das linhas de investigação do nosso instituto, e durante esses 4 dias muito intensos de trabalho, de pesquisa, pudemos visitar arquivos, museu do SL Benfica, da Federação Portuguesa de Futebol. Também na Universidade de Coimbra fomos muito bem recebidos pelo professor Carlos Nolasco e pelo professor Francisco Pinheiro, ambos do Centro
de Estudos Sociais, e agora estamos aqui para fazer mais uma sessão e poder estender essa rede que vem sendo construída há 2 anos entre Brasil e Portugal. Esse encontro ele foi construído há 2 anos, então é um encontro que demorou, foi bem pensado, e hoje estamos fazendo a última sessão, e será mais uma oportunidade para a gente pensar, discutir o futebol numa perspectiva social, cultural, e com isso eu encerro e agradeço mais uma vez essa parceria, que seja longa. Muito obrigado, então. Quem é que vem para a mesa? Vamos então iniciar. Pedro, você coordena, então. Sim. O Pedro vai coordenar a mesa, então. Não tinha aqui o nosso programa, mas escolhemos colegas, então. O Pedro foi nosso colega, aluno da antropologia, aqui nesta universidade. Ok, Ana. E eu vou chamar para a nossa mesa, então, o Fernando, o Dr. Marcelo Continelli, onde está? Ok. E também João Nuno Coelho, é um gosto revê-lo outra vez. Exato, está aqui Pedro Ferreira, a coordenação fica então a cargo do Pedro Ferreira, eu vou-me retirar e gostava só de deixar mais uma informação. Após esta mesa, nós teremos no bar da nossa universidade um coffee break, depois regressaremos para a mesa das 16 horas, dando continuidade ao nosso programa. Obrigado. Estão-me a propor estão-me a propor a coordenação da mesa, assim o farei, e no final darei então a palavra ao Pedro para fazer os comentários às apresentações que vamos ter. Pronto, vamos então iniciar. Darei a palavra e também tenho aqui o Francisco Pinheiro. Esta senhora. Pois, mas como está na mesma linha, eu não reparei. Desculpa, Francisco. Desculpa. Esta mesa intitula-se História e Memória do Futebol, e agora sim, com todos os participantes. A primeira comunicação está a cargo do Dr. Marcelo Continelli, a segunda, Francisco Pinheiro, e a terceira, João Nuno Coelho. Obrigado por estarem presentes, é um gosto receber-vos, sobretudo a 3 pessoas que eu também, obviamente, já conheço e com a qual já partilhamos muita coisa no âmbito do futebol. E peço desculpa, Francisco, o teu nome, como estava na mesma linha... Já me conhecem todos, por isso. Exatamente. Pronto, Todos, a palavra seja, então. algumas pessoas não. Sim, melhor. É isso. Obrigado, Luciano. Bom, muito boa tarde a todos presentes, a todas as pessoas presentes aqui. Queria deixar registrado o meu agradecimento pelo convite para participar deste evento, um evento que muito honra as ciências sociais, as ciências humanas, e eleva o futebol a uma categoria muito ampla e digna de ser objeto de estudo dessa área. Eu atuo no Museu do Futebol, em São Paulo, já há 16 anos. Tenho uma longa trajetória lá. Eu atuo no campo museu, como qualquer museu, né? Ele possui um tripé. Qualquer museu tem um tripé, que a gente chama do tripé museológico. Esse tripé museológico ele é constituído de pesquisa, preservação e comunicação. Então, todo museu que se preze segue essa linha. Nesse sentido, eu atuo no campo da comunicação ao fazer a extroversão dos conteúdos que o museu apresenta para os mais diversos públicos que ele recebe. Então, é no campo da educação que eu atuo nesse sentido. Atualmente sou coordenador do Núcleo
educativo do Museu do Futebol. E aqui, nessa apresentação, eu vou propor uma... Pode passar, Luciano, obrigado. Eu vou propor essa temática, que é o papel do vínculo na criação, o papel do futebol na criação de vínculos e memórias, numa proposta de fazer uma intersecção entre a sociologia da memória e a museologia aplicada, exatamente nesse campo da comunicação museológica. Então, eu separei a minha apresentação nesses 7 pontos: a perspectiva sobre memória, futebol, identidade e pertencimento, experiência social e emoção, a mídia como formadores de memória, o Museu do Futebol absorve a ideia de um futebol universal, e aqui vou adentrar no 6º ponto, aquilo que atua especificamente na relação dos públicos do museu, e principalmente o público idoso com essa relação do futebol e dessa memória que se é criada a respeito dele. E aí, por último, encerramos fazendo um questionamento sobre o que é esse legado da memória que o futebol deixa para a gente, né? Então, muito bem. Eu trago aqui essa definição do Maurice Aubax. Ele diz que a memória coletiva ela é construída a partir de 4 vertentes. São elas as impressões compartilhadas, os eventos em grupo, os pontos de vista individuais e os pensamentos inspirados, né? Então, no campo das impressões compartilhadas, ele vai dizer que esse apoio da lembrança dos outros fortalece a confiança na nossa memória. Os eventos em grupo, ele vai dizer que a memória ela coloca em primeiro plano acontecimentos que se referem a um número maior de pessoas. E aí ele vai dizer também que a memória individual ela também é um ponto de vista sobre a memória coletiva. E, por último, ele também vai dizer que, muitas vezes, nós temos ideias e sentimentos que são inspirados por fora, às vezes pelo grupo, às vezes pela própria imprensa, pelo aquilo que se ouve, e a gente, às vezes, acaba tomando isso como uma ideia original nossa, uma ideia genuína nossa. A partir disso, eu vou desmembrar aqui, então, um breve percurso em que a gente constata como que o futebol ele reflete esses aspectos da memória coletiva nessa perspectiva específica do Aubax. Depois, mais à frente, vou trabalhar com a perspectiva do lugar de memória do Pierre Nora e depois, por último, encerro fazendo uma provocação a partir do que fala Mikhail Pollack. Tá? Então, seguindo, fazendo um breve percurso histórico a respeito de como que a gente conecta esses pontos, o Marcelo Prony ele vai dizer que esse surgimento das ligas municipais e a organização dos torneios estaduais, ele não usa essa palavra, mas é o que se subentende, desbloqueiam alguns comportamentos em comum, quais sejam o hábito de ir ao estádio, o costume de comentar jogos, a escolha dos ídolos e a rememoração dos lances de maior destaque. O professor Roberto da Mata, ele diz que existe uma memória extraordinária ligada à sabedoria esportiva, do mundo esportivo, principalmente no que se diz respeito a jogadas, ao placar e ao protagonismo dos ídolos. Ele também vai dizer que existe uma abundância simbólica que remete o tempo todo a essa ideia desse coletivo do torcer, desse domínio do torcer, que está conectado com as bandeiras, os hinos, os uniformes e tudo mais. E aí, relembrando o Armando Nogueira, ele tem essa pauta em que ele vai dizer que essas discussões de partida acabam se estendendo para as mesas redondas do rádio, da TV, dos bares, para as páginas de jornais e para o ambiente de trabalho. Pode passar, Luciano. Obrigado. Nesse campo, então, a gente acaba também percebendo como que o futebol penetra nessa formação de uma identidade e de um pertencimento, né? De novo, o Prony ele vai trazer que a Revolução de 30 ela impõe um choque de visões de mundo entre os modernistas e entre os tradicionalistas. E aí, na tentativa de resolução desse choque, o futebol ele acaba sendo apropriado como um portador de identidade nacional, exatamente para que esse encontro dessas duas tendências tivesse alguma resolução. E isso acaba coincidindo com esse momento da Revolução de 30, da industrialização e, claro, também da profissionalização
do esporte. E aí, como toda manifestação cultural, ele precisa ser organizado, regrado e estimulado. Nesse sentido, o Ronaldo Elau vai dizer que os ídolos são elementos importantes para uma identificação coletiva dos torcedores e dos adeptos do futebol. E aqui trago esse cartaz de divulgação da inauguração do estádio do Pacaembu, que acontece em 1940. Nesse momento, em 1940, o futebol já é um esporte bastante popular. E o Prony, novamente, ele traz que o esportista ele acaba se tornando o herói da metrópole moderna, exatamente por esse contexto da industrialização do país. Além do mais, ele também traz esse ponto que ele se populariza, pois ele se torna um espaço de valorização da masculinidade e da virilidade. Ele ainda vai dizer que o futebol e a filiação de um clube, e aqui eu já estou indo para o campo do pertencimento clubístico, desperta esse desejo que é pessoal e único de compartilhar códigos, valores e tradições com outros membros do grupo, muito no sentido do que o Maurício Bax trabalha das impressões compartilhadas, né? E aí o Bernardo Buarque de Holanda faz um trabalho interessante quando ele faz essas comparações do surgimento dos clubes com a ideia de uma identidade nacional ou ainda de uma identidade local. E essa associação principal com a ideia do Estado-nação também surge a partir da década de 30 com a Revolução. O professor da Mata ele vai dizer que existe um prazer nessa identificação com uma entidade esportiva, seja com um time ou seja com um ídolo. Então, temos aqui diversos elementos que vão construindo essa ideia de como que o futebol ele se projeta como construção coletiva de uma memória. No campo seguinte, pode passar, Luciano, por favor. No campo seguinte, a experiência social e a emoção. O Arley Damo ele faz uma comparação interessante, porque daí ele traz um contraponto ao professor da Mata, dizendo que no campo estético é possível fazer uma comparação da apreciação da arte com a apreciação do futebol. Então ele faz um comparativo ao trazer os artistas, a obra e o público no campo do futebol, como os jogadores, os jogos e os torcedores. O Prony vai relembrar que o futebol ele dá ao indivíduo comum essa possibilidade de experimentação de diferentes sentimentos, seja o drama, a comédia, a fantasia, o suspense, a emoção. E a emoção se conecta com o torcedor numa camada significativa de representação simbólica. E aí, por último, o Arley Damo ele também vai fazer uma comparação que é interessante, porque isso associa o futebol a esse elemento da surpresa que o professor da Mata também traz, muito com esse aspecto de que tanto o futebol dos estádios quanto o futebol que é praticado por meninos e meninas da rua, ele é absolutamente, ele acaba produzindo jogadas únicas, que não são ensaiadas e que elas não poderão ser repetidas, o que enseja ainda mais esse encantamento e essa emoção com o próprio futebol. E aí, já encerrando essa primeira parte, a mídia, pode passar, Luciano, por favor. A mídia, como formadora de memória, acaba tendo um papel significativo, no sentido de que o rádio ele é o grande elemento disseminador do futebol no país, já nos anos 30, só que, ao mesmo tempo, o José Carlos Marques ele traz uma perspectiva interessante a respeito desse trabalho. Ele vai dizer do monopólio das representações que são exercidas pela versão espetacularizada, decorrente da militância da mídia especializada. E aqui alguns pontos que eu também queria destacar, que a imprensa, de modo particular, os comentaristas de TV, eles sempre adotam um tom parcial, tendencioso no que diz respeito à seleção nacional ou à equipe nacional em competições internacionais. Então, isso revigora e reforça esse aspecto de que o futebol nacional e os ídolos nacionais acabam sendo grandes heróis ou tendo ali um entorno mítico, quase mítico, no entorno deles, né? E aí, por último, ele faz essa provocação desse ciclo de que existe essa
interdependência entre a televisão, entre o futebol e a mídia brasileira, na medida em que os eventos esportivos eles têm destaque na mídia, a mídia oferece mais espaço para esses eventos e aumentar essa demanda, eles acabam movimentando essa promoção das competições, das entidades e também, claro, dos próprios patrocinadores. Pois muito bem. Então, eu queria trazer esses aspectos aqui, porque agora eu vou fazer um comparativo desses itens dentro da exposição do Museu do Futebol, e daí como o museu acaba trabalhando esses aspectos e reforçando essa questão da memória coletiva, como a gente vem até então dizendo. Eu acho que o primeiro ponto a se dizer aqui é que há diferentes formas de você ler um museu. Toda exposição principal de um museu ela é constituída por uma narrativa. E nessa narrativa a gente pode ler o que está óbvio, o que está dito de maneira clara. A gente pode ler a partir de uma perspectiva crítica e criticar aquilo que está dito, da forma como está dito, ou a gente também pode ler a partir daquilo que não está dito, ou seja, a partir das próprias ausências, né? Bom, o Museu do Futebol ele está instalado lá no estádio do Pacaembu, na Praça Charles Miller. O Pierre Nora diria que o estádio do Pacaembu é esse repositório privilegiado de uma memória coletiva por todos os eventos que ali aconteceram. A gente tem uma exposição principal que foi inaugurada em 2008 e que privilegiou, nesse momento, um futebol brasileiro, sudestino, masculino e de campo. Em 2024, foi feita uma renovação importante a partir de uma série de escutas que foram promovidas anos anteriores, basicamente desde 2018, 2019 foi feito um seminário, em 2015, como a Aira relembrou na fala dela, foi feita uma intervenção na exposição principal dando visibilidade ao futebol feminino, e aí a renovação ela consolida alguns aspectos, principalmente a presença das mulheres, tanto nas torcidas quanto nos estádios, no campo, o protagonismo negro, as representatividades regionais e os futebols adaptados. Agora eu vou passar aqui em destaque algumas das salas do museu, e aí a gente vai fazer esse comparativo do que foi apresentado até então, nesse sentido de como que a narrativa da exposição principal do Museu do Futebol acaba por reforçar a narrativa dessa memória coletiva que foi criada a respeito do esporte. Então, na primeira sala, que é a sala grande área, a gente tem um hall de reproduções de objetos, que são objetos comuns, colecionáveis, mas que remetem aos clubes de futebol. O Museu do Futebol ele não é um museu clubista, ele não pertence a nenhum clube, mas é nesse momento em que o visitante, quando ele adentra a exposição, ele vai buscar, ele vai rastrear ali onde se encontra alguma representação do time dele, fazendo essa conexão direta com o pertencimento clubístico. Na sala, em outra sala, não exatamente a seguinte, nós temos duas salas representadas aqui. Pode passar, Luciano, por favor. Em cima é a Sala dos Anjos Barrocos, são projeções de 29 jogadores e jogadoras, a maioria jogadores. E na sala abaixo nós temos uma sala que foi reinaugurada na renovação, que é a Sala Pelé, dedicada exclusivamente ao rei do futebol, e onde a gente exibe também a camisa que ele usou na final da Copa de 70 no México. Então, temos aqui o item do pertencimento clubístico, a questão dos ídolos, que foi ressaltada anteriormente, e no próximo a gente tem também a questão dos meios de comunicação. Na imagem de cima vocês estão vendo a sala dança do futebol. Essa sala exibe uma série de jogadas que são categorizadas por categorias específicas, como se fosse na televisão, detalhadamente, e na imagem abaixo vocês estão vendo o que a gente chama da sala rádios, ali é um dial, em que você pode selecionar trechos de narração de rádios e ouvir os grandes narradores, tal como Fiore, tal como Osmar Santos, e por aí vai. Na sala da exaltação, a gente tem essa representação, uma imersão significativa até da torcida, com os hinos das torcidas, os símbolos que elas apresentam, os uniformes e por aí vai. Na sequência temos a derrota de 50, que é reconhecida
por muitos dos autores como um marco essencial de um evento que acabou imprimindo na memória coletiva essa união do futebol, ainda que em torno de uma derrota. E aí, na sequência, temos a sala das Copas do Mundo, em que são expostos as conquistas das Copas, e recentemente foi indexada essa lateral feminina que conta a história do futebol feminino à margem, enquanto o futebol masculino já estava se desenvolvendo e ganhando os campeonatos. Pois bem, o que a gente fez com isso? Então, vejam que a gente tem ali um museu que trabalha a partir dessa narrativa da memória coletiva. Aí nós entendemos que o museu ele cumpre um papel importante de ser esse gatilho e de promover uma autoidentificação do visitante com este conteúdo. Então, é muito impressionante como o visitante que vai ao museu e, eventualmente, ele não é fã do futebol, ele sai fã do museu, porque ali ele se enxerga nessa representação a partir dessa memória e dessa narrativa de memória que foi lá contada. E aí, a partir disso, a gente inicia um projeto interessante de tentar uma aproximação com um público que não era frequente do museu, que é o público idoso. O nosso maior público são os estudantes, e, na sequência, a gente tem os adultos, mas o público idoso ele é um não público nosso. E, para a gente, havia um ponto de interrogação nesse sentido, porque deveria ser no âmbito de que são pessoas que observaram toda essa trajetória do futebol, mas não estavam ali presentes com muita força. Então, a gente inicia um projeto de residência com pessoas idosas em 2016. A ideia era entender o porquê dessa distância. E, em 2019, a gente faz uma aproximação com um projeto muito interessante do Museu do Futebol da Escócia, que é o Football Memories. O Football Memories ele buscava trabalhar com pessoas com demência, com CCL, que é comprometimento cognitivo leve, e com Alzheimer, essa relação com essa memória coletiva e, ao mesmo tempo, afetiva que o futebol imprime nelas. E aí, em 2019, a gente dá início a esse processo, a gente desenvolve uma parceria, pode passar, Luciano, por favor, a gente desenvolve uma parceria com um grupo de neurologia cognitiva e do comportamento da Faculdade de Medicina da USP, e com isso a gente acaba por criar essa tecnologia social da memória. Então, a gente junta grupos com essa característica específica, grupos com comprometimento cognitivo leve ou com algum tipo de demência. A gente oferece ali um roteiro específico para esse grupo, de modo que a gente privilegia exatamente esses tópicos dessa narrativa, porque é onde eles conseguem fazer essa ponte de identificação. E aí, ao final do percurso, a gente propõe uma atividade, que é essa escala a sua seleção, que vocês estão vendo na imagem abaixo. Essa atividade ela é uma proposta, é o seguinte, a gente monta ali um campo de futebol de botão, como vocês estão vendo na imagem acima, e a gente pede para que esses visitantes eles escolham os jogadores que vão compor a seleção deles. E a ideia aqui é que eles não escolham apenas jogadores, mas que eles também resgatem na memória outras personalidades da mídia, da TV, das novelas, que também compuseram essa memória deles junto à própria imprensa, né, aquilo que eles viram durante a vida toda, e formem ali um time de futebol. Nesse sentido, as visitas acabam por oferecer um espaço de escuta e um espaço de protagonismo para essas pessoas, e também um espaço importante de sociabilidade, na medida em que elas compartilham as memórias delas relacionadas ao futebol. Pode passar, Luciano. Esse projeto ele rendeu um documentário que está disponível no canal do YouTube do museu, até porque ele começa em 2019, depois vem a pandemia faz com que a gente precise se readaptar nesse sentido, e esse projeto, esse documentário, ele recebeu um prêmio do Comitê Audiovisual do Conselho Internacional de Museus em 2022. As visitas seguem acontecendo até hoje, com esses grupos que a gente mobiliza, a gente visa entender cada vez mais como que a gente pode qualificar esse tipo de relação com esse público. E aí, para encerrar, eu deixo, pode passar, Luciano, por favor, eu deixo esse questionamento
de que, ao mesmo tempo em que o museu ele reforça essa narrativa dessa construção dessa memória coletiva, a gente também precisa lutar para tornar a memória do futebol uma memória mais plural. Então, aqui retomo o Mikhail Polak com o objetivo da gente lutar contra o silenciamento da memória. E, por isso, a importância da gente dar visibilidade para outras modalidades do futebol, para que outras representações também passem a construir essa memória coletiva, seja na mídia, no próprio museu, que ainda precisa fazer muito nesse sentido, e, claro, também nas produções acadêmicas, como a gente já vem observando. E aí, por último, eu deixo esse questionamento, porque hoje, à medida que a gente tem um aliado, que são as redes sociais, ao mesmo tempo, como que a gente consegue escapar da bolha que as redes sociais imprimem na gente por conta dos algoritmos. Então é isso. Muito obrigado pela atenção e obrigado pela oportunidade. Obrigado, Marcelo, pela apresentação. Interessou-me particularmente um ponto que acho extremamente interessante, que é o recurso à questão do silenciamento de Michel Polak, que é um autor que muito aprecio e que nunca tinha pensado nisso. É uma perspectiva muito interessante a explorar. Eu vou dar a palavra agora ao Francisco Pinheiro. Eu tenho a satisfação de ter hoje aquela que eu considero ser a melhor dupla de ciências sociais no estudo de futebol em Portugal, desde a paixão do povo. Muito vos aprecio enquanto investigadores, sabem bem que sim, e é para mim um gosto ter um ao lado do outro. Espero que ninguém deixe cair a paixão do povo, que aqui parte o pé a alguém ou parte a cabeça. Muito gosto em ter-vos cá. Francisco, dou-te a palavra a seguir ao João Nuno. É sempre complicado. Bom, antes de mais queria pedir desculpa pelo ligeiro atraso, meu do João Nuno. Aconteceu-nos uma coisa clássica que já aconteceu a todos, que é encontrou aquele amigo que já não veio há algum tempo e, claro, o tempo passa. E aconteceu-nos um bocadinho isso, está bem? Mas peço desculpa por isso, atrasámos 9 minutos, que em Coimbra não seria atraso, temos o atraso de 15 minutos académico, como vocês ontem viram em Coimbra, mas aqui peço desculpa pelos 9 minutos de atraso. Bom, eu estou ligeiramente constipado, creio que foi no Museu do Benfica, ainda não recuperei da visita ao Museu do Benfica, e sendo eu sportinguista, eu acho que teve aqui qualquer coisa relacionada com isso. E não tendo aqui o António nem o Ricardo, acho que posso fazer essa piada. Bom, assim sendo, eu só vou fazer aqui uma pequena ressalva, que é, eu pedi ao João Nuno uma coisa muito simples, que é fundirmos as duas comunicações. Ou seja, para não estarmos aqui a fazer individualmente uma apresentação, eu já conheço o João Nuno ali, creio que em 1998, 99, encontrava o João Nuno na biblioteca, pesquisar livros de jornais desportivos. Eu, na altura, também estava a pesquisar jornais desportivos e achava alguém estranho também estar a ver jornais desportivos. Ele estava, sobretudo, a ver o jornal A Bola. E, naquela altura, pronto, fui ali observando a João Nuno e acabámos por depois coincidir num projeto que arredondou num livro que se chama A Paixão do Povo, a História do Futebol em Portugal. É um livro com 3,5 kg, portanto, é um livro pesado, publicado em 2002, que é uma história do futebol em Portugal. Já vamos falar um bocadinho sobre isso, está bem? Pronto, queria fazer só esta pequena ressalva, porque a ideia é, ou seja, fazer um bocadinho aquilo que ontem o Javier Porradas fez com Espanha. Hoje vou fazer um bocadinho um panorama daquilo que tem sido a evolução do futebol, a evolução da investigação sobre o futebol em Portugal, a partir um bocadinho da minha perspectiva do João Nuno, está bem? Pronto, queria fazer só este pequeno enquadramento. Bom, aqui o Luciano vai-nos estar a ajudar, não? Passaste demasiado rápido. Tem uma antes. Bem, não, agora passa aí. Ok. Não, mas então deve ter escapado aí qualquer coisa. Bom, mas eu fazia aqui uma ressalva. Mas pode deixar nesse, por favor. Eu não sei se terá passado o outro. Bom, eu no meu caso, o João Nuno trabalhou comigo enquanto sociólogo. Ele fez um trabalho que depois também vamos falar um bocadinho sobre ele. E eu depois vou trocar aquela comunicação quando ele estiver a falar, porque saltou aqui um frame, portanto estou com algum receio que possa ter saltado. Mas no meu caso, eu sou doutorado em História pela Universidade de Évora, só para vos dar mais ou menos uma apresentação.
Tenho um mestrado em Estudos Europeus e a minha licenciatura, aqui para a Universidade do Porto, é na área do jornalismo. Portanto, estão a ver, vim da área da comunicação, depois fui para os Estudos Europeus e depois acabei na História. Fiz depois um pós-doutoramento em Coimbra sobre História do Desporto. Tenho andado a navegar um bocadinho por estas áreas. E tenho trabalhado, sobretudo, a História na sua relação com o desporto, mas também com o futebol. O caso do João Nuno, ele vai falar, obviamente, um bocadinho sobre o trabalho dele, mas, como já vos disse, nós já trabalhamos há cerca de 25 anos juntos e ainda nos continuamos a falar. Portanto, é bom sinal. E já temos, direi, não sei, já perdi o número, a quantidade de livros que temos publicados, sendo que o último desses livros foi este, que é Os Campeões de Portugal, que é uma história do Campeonato de Portugal. Para quem não sabe, o Campeonato de Portugal começa em 1922, a primeira grande competição de futebol em Portugal, e vai até o ano de 1938. Ainda hoje se discute se estes títulos devem ser atribuídos ou não ao campeão nacional. O Sporting, por exemplo, tem 20 títulos da Liga e junta-lhe os títulos do Campeonato de Portugal. Portanto, isto ainda teve em discussão. Eu estive numa comissão que fez um relatório exaustivo e depois, a partir desse trabalho, desafiei o João Nuno e transformámos isto tudo num livro que foi publicado no final do ano passado. Portanto, e como estão a ver, a gente costuma trabalhar com peso, portanto, obras bastante exaustivas, mas a nossa ideia é deixar alguma coisa daquilo que é o nosso legado enquanto investigadores. Ou seja, o que é que nós vamos deixar para a geração seguinte? E a ideia é fazer um conjunto de obras que tentem ser um bocadinho, não digo referência, mas pelo menos contribuam para a evolução da investigação numa determinada área. Assim sendo, agora passo aqui a palavra ao João Nuno, para ele, obviamente, também se apresentar, e depois o João Nuno já tem há cerca de 10 anos este programa na RTP. Se tiverem alguns de vocês aqui amanhã não, sábado, ele amanhã vai gravar, creio que no sábado o programa passa à tarde, mas ele falará um bocadinho melhor sobre isso. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu não me vou levantar porque já sou mais velho do que ele e, portanto, já tenho mais dificuldades. Realmente, eu e o Francisco já fizemos, acho que já fizemos pelo menos 6 livros juntos e temos essa particularidade interessante, é que quando temos um projeto nosso, individual, temos tendência para chamar o outro, porque sentimos que funcionamos bem como equipa e que faz sentido essa ligação. E, eventualmente, por causa do nosso percurso académico, eu sou da área da Sociologia, ele começou pelo jornalismo, depois foi para a História, e, portanto, além de nos complementarmos bem em termos pessoais, em termos de características de personalidade, acabamos por nos complementar bem também em termos da própria investigação e da escrita. O meu percurso foi muito centrado na Sociologia inicialmente, fiz o curso em Coimbra também, e a verdade é que, fruto muito da paixão pelo futebol, que, como vocês sabem, e provavelmente muitos de vocês também a têm, é algo que se declara e toma conta de nós quando somos miúdos. A verdade é que no curso de Sociologia e na minha carreira como sociólogo nunca trabalhei sobre nada a não ser futebol. Isto também fruto do facto de ter percebido durante o curso que, incrivelmente, para mim, numa sociedade completamente dominada, completamente centrada no futebol, não havia trabalhos académicos, nomeadamente na área das ciências sociais e humanas, sobre um fenómeno que provavelmente diz mais sobre Portugal do que qualquer outro. Já com certeza perceberam que, por exemplo, ao contrário do Brasil, Portugal é um país pequeno e com poucos habitantes, comparativamente. No entanto, a paixão pelo futebol está ao nível daquela que existe no Brasil. E isso, obviamente, diz muito sobre um país e, por exemplo, o facto de, neste momento, Portugal ser um país central em termos de futebol ao nível competitivo, também diz muito sobre a nossa sociedade. Um país de 10 milhões de habitantes que, nos últimos anos, dominou o futsal, o futebol de praia e tem estado sempre nas decisões ao nível do futebol de 11 masculino, não é, obviamente, um fenómeno normal. A nível internacional, isto só é comparativo ao que aconteceu com o Uruguai durante algumas décadas, eventualmente com a Holanda, agora Países Baixos, mas não encontro muito mais exemplos do que esses. E, portanto, isto, obviamente, está relacionado
com todo um nicho de conhecimento que foi desenvolvido em Portugal, ao nível da formação, ao nível dos treinadores, mas eu não consigo encontrar uma explicação ou considerar esta explicação passível de nos fazer compreender mais. Eu só acredito que tem que ser um país dominado pelo futebol para haver tanta qualidade, haver tanta competitividade internacional na área. E, portanto, isto para dizer que a minha carreira curta enquanto sociólogo foi centrada no futebol e, nomeadamente, na relação com... E já deu para perceber que isto me interessa muito com a identidade nacional. E, nomeadamente, com os mídias também, porque são os mídias que produzem muita dessa identidade. E depois encontrei Francisco. E o meu enfoque passou a ser muito mais ao nível da história. E foi nesse sentido que trabalhamos já em meia dúzia de livros, não só A Paixão do Povo, que é realmente uma obra abrangente sobre o século XX do futebol português, e o nome A Paixão do Povo tem exatamente a ver com isso. Depois temos também uma história da seleção nacional, uma outra obra sobre as ligações entre a imprensa, Primeira República e Desporto em Portugal, uma época muito rica da história do nosso país. Reeditamos também já, por exemplo, a biografia do Fernando Peiroteu, que foi um dos grandes jogadores da história do futebol português, juntamente com o Eusébio, com o Cristiano Ronaldo, com o Figo, com o Paulo Futre, realmente, é uma das grandes figuras da história do nosso futebol. Depois, não com o Francisco, aqui traiu durante uns tempos uma história das competições europeias, procurando as origens das competições europeias para lá da UEFA, porque antes das competições da UEFA já houve competições internacionais de clubes na Europa a partir do final do século XIX. E esse foi um livro que fiz com o Miguel Lourenço Pereira e que também me é caro. E, finalmente, este livro sobre os campeões de Portugal, que nasceu, lá está, um projeto do Francisco para o qual ele me chamou. Tinha acontecido com a imprensa e desporto. Ao contrário, aconteceu também com a reedição da biografia do Fernando Peiroteu. Portanto, acabamos por nos puxar um pouco um pelo outro, e isso acaba por ser também gratificante haver este tipo de relacionamento, porque é daí que nascem as obras. Obviamente que há muito mais gente a trabalhar a história do futebol em Portugal neste momento. Felizmente começam a aparecer mais pessoas, nomeadamente pessoas mais jovens, que não têm tantos preconceitos contra o futebol como objeto de estudo. E, portanto, este é digamos que o quadro que se pode traçar no momento, mas que o Francisco vai desenvolver melhor com a questão do passado, em termos das principais obras e os principais estudiosos do futebol em Portugal no passado, e uma área que me parece muito interessante, o trabalho que ele fez de análise daqueles que são os temas que neste momento são urgentes ser tratados em termos de ciências sociais e humanas sobre o fenómeno futebol. Se calhar retomo aqui, eu há pouco peço desculpa, não tinha coordenado aqui o nosso coordenador de mesa, não tinha cumprimentado o nosso coordenador de mesa, o Paulo Pereira, agradecer. E obviamente, ontem o Carlos tinha as chaves, hoje é o Daniel que tem as chaves, portanto, agradecer-lhe muito ter-nos acolhido aqui na casa dele, ainda por cima o Daniel que é uma referência naquilo que é investigação em Portugal sobre claques de futebol. E ele certamente depois nos irá falar também do Observatório. Bom, aqui estão alguns livros que o João Nuno falou, também não quero estar a alongar muito. A grandiosa enciclopédia, que é o programa de televisão que o João não tem estado nos últimos 10 anos. Isto é um bocadinho a imagem... Segunda-feira estivemos todos em Lisboa, Marquês de Pombal, já sabem, quando o Sporting ganha, grande festa no Marquês. E quando o Benfica ganha, também grande festa no Marquês, também um clássico da literatura. Agora, não sei se alguém me diz se adivinha qual é esta festa. Esta é sempre uma festa curiosa. Também é uma festa aqui nesta imagem.
Isto simboliza muito aqui uma relação que eu quero vos explicar da relação do futebol com um fenómeno. Alguém consegue arriscar que festa será aquela? Vou-vos mostrar de onde é, só para terem a percepção. Aqui estão estas luzes, a festa é aqui, nesta zona. Tem cor de laranja, já ajuda, acredito, para quem percebe política. Isso estás a falar de uma festa de PSD, provavelmente. Esta festa é interessantíssima. Foi a última vez que um partido político em Portugal decidiu ir para a rua comemorar a vitória numas legislativas, por causa disto. Passos Coelho tinha sido eleito, primeiro-ministro, decidiu ir para o Marquês de Pombal fazer esta festa. Apareceram lá 800 pessoas. Agora, quando comparamos isto com o Benfica ou com o Sporting, estão a ver a relação que temos, não é? Agora, podem acreditar, sabe quantas teses de doutoramento em Portugal foram feitas sobre o futebol nos últimos 5 anos em Portugal? Creio que uma ou duas. Sobre política, sobre economia, sobre sociedade, são as de sobre alta cultura também, sobre futebol. Temos este problema grave. Temos realmente uma relação afetiva, histórica com o futebol, mas temos esta dificuldade com a questão da política. Bom, isto para vos dizer o quê? Primeira área que tivemos a analisar em termos de produção, o que é que tinha sido feito na relação do futebol com a política? Bom, isto só para dizer, isto é aquela taça que vimos na terça-feira na cidade do futebol, está bem? Foi a taça que ganhámos no Euro 2016, está bem? O professor Marcelo está aqui, o nosso atual Presidente da República, este senhor acho que conhecem, não é? De vista, e este era o então Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Lopes, está bem? Isto foi a seleção nacional quando foi recebida no Palácio de Belém, portanto, a casa do Presidente da República, está bem? O professor Marcelo era o nosso Presidente na altura, ainda é hoje, até às próximas eleições, agora no início do próximo ano. Desculpa. Bom, sobre a relação entre futebol e política, sim, temos algumas obras, não temos muito, mas temos algum trabalho, sobretudo do Ricardo Serrado. O Nuno Domingos também cruzou muito a questão do futebol com o colonialismo. Conheceram o Nuno Domingos na segunda-feira em Lisboa, nós também o convidámos. O Raul Comar, não podíamos convidar toda a gente, o Raul até podia ter sido interessante para estar segunda-feira. A tese de doutoramento foi esta, a pureza perdida do desporto, futebol num estado novo. Ele analisa sobretudo os anos 30 e os anos 40 para a tese de doutoramento. Ela está disponível online, se a pesquisarem, mas foi publicada em livro. E depois o Ricardo Serrado, que agora está a fazer um doutoramento mais na área da filosofia, na sua relação com o desporto, trabalhou durante um determinado período a questão da relação entre a política e o futebol. Não sei, João, se queres acrescentar alguma coisa. Só um bocadinho um panorama de algumas obras que têm cruzado esta temática. E depois tivemos uma tese de doutoramento, defendida em 2017, é uma das poucas teses de doutoramento. Lembra-se que tivemos na cidade do futebol, eu vos mostrei uma fotografia com o guarda-redes, que tinha sido da Seleção Nacional. A tese de doutoramento foi dedicada precisamente ao António Roquete, o guarda-redes da Seleção Nacional da década, final dos anos 20, anos 30, um ídolo do desporto nas polícias políticas do Estado Novo. Isto porquê? Porque ele foi guarda-redes da Seleção Nacional, grande figura do futebol português, e depois foi agente da PIDE. E um agente bastante sanguinário da PIDE. Está bem? E o Pedro, a partir dessa pessoa, com plataforma de olhar uma sociedade, pegou numa personagem para contar uma história. Um grande ídolo do futebol e um agente da PIDE, neste caso António Roquete. Que, só para vos dizer quem é, normalmente as fotografias dos anos 20 e 30, eu digo sempre isto nas aulas, o dono da bola é a figura mais importante. Não é por acaso, quem tem a bola, normalmente, é a figura mais importante das fotografias. Hoje em dia já é redundante, mas naquela época não. Normalmente era a figura mais importante, normalmente era o capitão que tinha a bola. Bom, outra questão, a questão da identidade nacional. Se estiveram atentos no Museu do Benfica, havia lá, em determinada altura, a revista Flama e tinha, pela primeira vez, Eusébio e Amália juntos. Como sabem, ainda hoje temos aquela mitologia dos 3 Fs. Fátima, futebol e fado. Temos 0 estudo sobre isso. Aliás, nem sabemos, até desconhecemos a origem deste conceito, dos 3 Fs. Portanto, vejam onde anda a nossa investigação sobre estes temas. Está bem? E sabem quantas teses de doutoramento temos dedicadas à grande figura do futebol português, que é Eusébio? Eusébio, moçambicano, negro, vem para o futebol português, dá para contar uma história quase do negro no futebol português a partir da figura de Eusébio. Temos 0 teses de doutoramento. Aliás, eu creio que sobre a Amália também. Temos o livro do Miguel, que é um jornalista da Visão, fez uma história sobre Miguel, sobre a Amália. Pronto. Temos um mestrado, já não é mau. Agora imaginem a quantidade de teses de doutoramento que são produzidas em Portugal anualmente. Mas sobre o Eusébio, que eu saiba, ainda não temos nenhum. Bom, sobre a questão da identidade nacional, há todo um conjunto de imagens, a imprensa neste aspecto, isto foi quando ganhámos o Euro 2016, mas era só para ilustrar um bocadinho aquela relação afetiva que temos com o futebol.
e temos algumas obras. A primeira grande obra que olha para estas questões da identidade nacional é feita por João Nuno Coelho. Recebe o primeiro prémio do SES para jovens investigadores no ano de 1999. E aí agora passava a palavra ao João Nuno. Porquê? Porque ele olhou para um jornal de referência que vendia, atenção, o jornal A Bola, hoje terá vendido 20 mil exemplares, mas nos anos 60 vendia 200 mil exemplares, de uma cidade que tinha taxas de analfabetismo de 70% de analfabetos em Portugal. Sim, na década de 70 em Portugal, o analfabetismo ainda era enorme em Portugal, nos anos 50 e 60. Nós vimos num país que há 100 anos atrás a taxa de analfabetismo andava nos 90% da população portuguesa. O meu pai é analfabeto, nasceu em 1935 e não vai à escola primária. Só para terem aqui uma relação que não é assim tão distante. O meu pai neste momento tem 90 anos e eu acabei um doutoramento. Portanto, vejam estas assimetrias, mesmo culturais e de conhecimento que existem em Portugal. Portanto, vemos um período bastante complicado. O João não vai pegar no jornal A Bola, que, como já disse, teve períodos de grande auge, sobretudo da década de 50, sobretudo dos anos 60, com o grande auge do Benfica e da Seleção Nacional, e para olhar o quê? O fenómeno do nacionalismo na relação também e o próprio futebol. Mas o João não aí... Porquê? Porque ainda hoje não há praticamente uma única tese de mestrado ou doutoramento que se cruze com o tema do futebol que não vá citar esta obra do João Nuno, publicada depois pela Afrontamento. Esta obra nasceu da minha própria experiência enquanto adepto, desde logo, mas também, obviamente, da minha condição de... É isto. Da minha condição de português e já agora também de homem. Foi dessas três subjetividades que eu parti. E curiosamente, e sempre foi isso que eu acreditei enquanto sociólogo, que no fundo a sociologia é, ou deve ser, na minha opinião, uma forma de envolvimento com o mundo, não propriamente um conjunto de conhecimentos que estão em bibliotecas ou são dados em aulas. E estava em 96 no Europeu de Inglaterra como adepto, só, nem sequer estava a fazer a pesquisa para nada. E lembro-me no primeiro jogo da seleção, acho que foi contra a Dinamarca, em Sheffield. Portugal empatou 1-1 com a Dinamarca, que era campeão europeu, campeã europeia. E lembro-me, na altura em que se cantou o hino, eu tinha 26, 27 anos, nunca tinha pensado muito nisso. Na altura em que se cantou o hino, eu senti um arrepio, senti arrepios ao cantar o hino nacional. E dei-me a pensar, bem, eu não fui à tropa, tive sorte, passei à reserva, quando estava no início da inspeção, que é aquele dia e meio de tropa que todos os rapazes tinham que ter. Agora, neste momento não existe, mas já há uns espertinhos a pensar em trazer outra vez o serviço militar obrigatório, que é mais ou menos a mesma filosofia do aumento da despesa do PIB em armamento. Lembro-me de estar na inspeção e fingir que estava a cantar o hino. E eu, dessa altura, só tinha para aí uns 18, 19. Porque não me sentia confortável a cantar o hino na inspeção. Uma questão também de posições políticas e reflexivas sobre mim e sobre o mundo. Então eu pensei assim, mas porquê é que eu estou aqui a cantar o hino nacional a plenos pulmões e a sentir arrepios no meio de mais alguns portugueses? O que é que se passa? O que é que se passa comigo? E foi aí que nasceu esta investigação, porque eu quis saber o que é que se passava para, no final do século XX, uma pessoa consciente politicamente, de esquerda, que questiona muita coisa, estava ali a sentir-me emocionado com a minha pertença nacional. E, portanto, achei, isto tem que ser produto de algo muito construído. A identidade nacional tem que ser realmente alguma coisa construída, imaginada, porque não existe
Eu, quando nasço, não sou de país nenhum, não tenho religião nenhuma, não tenho nome, não tenho nada. Portanto, porque é que nos construímos, ou como é que nos construímos como portugueses, por exemplo? Como é que um homem se constrói como português? E foi, a propósito do futebol, que eu tive estas reflexões, e, portanto, foi a propósito do futebol também que fui desenvolver o estudo. E o estudo baseou-se muito na ideia de que, quando falamos de futebol, quando falamos de discursos sobre a nação, a propósito do futebol, os mídias são os grandes produtores. E se o jornal A Bola era o maior jornal português, não estou a dizer o maior jornal desportivo português, era o maior jornal português, ponto. Durante campeonatos da Europa e campeonatos do mundo, chegando a vender 300 mil exemplares por dia. Imaginem o que é que são 300 mil exemplares por dia vendidos de um jornal que depois tem uma rotação. Há muitos exemplares só foram lidos por uma pessoa, mas houve exemplares que foram lidos por mais do que uma pessoa. Portanto, isto leva-nos para onde? Leva-nos para um fenómeno esmagador. E, portanto, a ideia foi, a propósito da identidade e do futebol, conseguir perceber como é que durante o século XX foi produzido conhecimento, foi produzido discursos sobre o que é ser português. E foi isso que eu fui procurar no jornal A Bola, como é que se falava de Portugal, como é que se construía a identidade nacional, todas aquelas características que supostamente só os portugueses é que têm, mas os outros não têm, o que é que nos define, qual é a nossa maneira de olhar o mundo, como é que o mundo olha para nós, e nasceu este livro. Primeiro como tese de mestrado e depois como obra publicada e que tem obviamente a ver com todos aqueles discursos de unidade, da importância da nação sobre o indivíduo. No fundo, aquilo que, e voltando à história de início, tudo aquilo que leva ou levava, e esperemos que não leve mais pessoas a estarem dispostas a morrer pela pátria numa guerra colonial, se calhar não é muito diferente em termos de produção de discurso e de manipulação ideológica daquilo que nos leva a ir a um estádio de futebol sofrer pela nossa nação. Já não pelo nosso clube, mas por algo que está mais distante, mas que está sempre presente, porque realmente a nacionalidade é uma sombra que está sempre presente e foi isso que este livro, no fundo, e esta investigação para mim provou e que hoje seria curioso. Eu normalmente não gosto muito de voltar às coisas mais tarde, porque acho que há outras coisas para fazer, mas imagine-se fazer este trabalho só sobre o Ronaldo. Dá para fazer uma tese só sobre o Ronaldo e sobre a construção da identidade nacional a propósito do Ronaldo. Pode ser um desafio, por exemplo, para o futuro próximo. Obrigado, João. Assim sendo, eu vou acelerar um bocadinho, creio que já estamos aí nos 20 minutos, creio eu. Sim, Mas vou acelerar um bocadinho. Mas temos os 40 minutos, portanto, e depois juntamos aqui o tempo extra, portanto, terá quase 45 minutos. Uma primeira parte. Mas tranquilo. Ok. Identidade nacional. Normalmente encontramos muito daquilo que é o reflexo da identidade nacional onde, nos livros sobre a Seleção Nacional de Futebol. Aqui trouxe-vos alguns exemplos, sobretudo vindo do jornalismo. O Rui Miguel Tovar, por exemplo, o Afonso de Melo, tem livros que são brilhantes sobre a Seleção Nacional, mas que vêm sobretudo do jornalismo, ou seja, não propriamente uma produção das ciências humanas e sociais. Depois, temos alguma produção sobre uma relação que é o futebol e a cidade. O próprio Vítor de Melo tem um livro muito interessante, A Passagem da Cidade, entre o século XIX e o século XX, por exemplo. No nosso caso temos, por exemplo, o futebol no Porto, o futebol em Lisboa, com Maria Tavares Dias, uma cidade de futebol, Cascais, portanto há todo aqui um conjunto de produção que tem a ver com a relação do futebol com a própria cidade. Depois, futebol e clubes, um clássico da literatura, não é? A história dos clubes a partir, obviamente, de todos uns olhares, alguns historiadores. Um dos livros que eu vos aconselho, que eu acho brilhante, é a Académica. Eu acho que o Benfica e o Sporting e o Futebol do Porto precisavam de uma obra como esta. A Académica, a História do Futebol, é um livro do João Santana e o Mesquita. O João Mesquita já faleceu, mas o João Santana ainda hoje falo muito com ele, que é de Coimbra. É um livro brilhante, mas basicamente é um conjunto de produção, que não é só obviamente à volta dos três grandes, o Braga, o Belenenses, outros clubes têm as suas histórias, e ultimamente, por causa da questão dos centenários, tem havido mais produção de histórias sobre os clubes em Portugal, está bem? E das instituições também. Nós, por exemplo, eu tenho estado a trabalhar com a Associação de Futebol de Coimbra, por causa do centenário,
1922-2022, temos publicado 3 volumes, são 1500 páginas sobre a história de uma associação de futebol, mas é sobretudo também a história do futebol em Coimbra. E também tem existido a Associação de Futebol de Lisboa, publicou este livro, portanto, a Associação de Futebol do Porto, a própria Federação Portuguesa de Futebol, embora a Federação não tenha um livro sobre o seu centenário. Não há um livro institucional sobre a história da Federação Portuguesa de Futebol. Já tentei sensibilizá-los, mas não tem sido fácil. Depois, as biografias. O João Nuno há pouco falou de um livro que é fantástico, tinha sido escrito pelo Peruteu nos anos 50. Se visitarem o Museu do Benfica, a grande figura é Eusébio. Se visitarem o Museu do Sporting, que eu também aconselho, a grande figura é Fernando Peruteu. Ainda hoje tem a maior média da história de golos em ligas. Portanto, é uma grande figura do Sporting Clube de Portugal. O Cândido Oliveira, Supertaça Cândido Oliveira, também tem biografias. Normalmente as biografias não vêm do mundo da história, habitualmente vêm do mundo do jornalismo. Os jornalistas em geral fazem muitas biografias sobre futebolistas. O próprio Manuel Sérgio fez uma autobiografia chamada O Futebol e Eu, o professor Manuel Sérgio, por exemplo, que foi interessante. E depois, obviamente, Mourinho tem tido várias, já para não falar do Cristiano Ronaldo, provavelmente é a figura portuguesa do futebol com mais biografias publicadas. E o Jorge Nuno Pinto da Costa também enquanto dirigente, que agora não publiquei aqui. Depois a questão da corrupção, futebol e corrupção também tem tido alguns livros. O apitourado, basicamente estamos a falar em períodos muito conturbados do futebol português, sobretudo derivado de questões ligadas à corrupção, está bem? Pronto, aqui estou só a dar alguns exemplos. Estes livros em geral também migram de quem? Do jornalismo desportivo, e não propriamente da história, ou da sociologia, ou da própria antropologia. Depois, aqui, se fosse uma performance em termos artísticos, chamava aqui o solista, que neste caso é o Daniel. O Daniel publicámos numa coleção que é de História e Desporto, que temos nas edições de Afrontamento. Já temos, creio que, 11 livros publicados. Um deles é esta obra aqui, que foi a tese de doutoramento do Dr. Daniel Seabra, que é nosso antropólogo, o nosso grande antropólogo que olha para o futebol, provavelmente o único. Creio que o Sei das Donas é sociólogo, portanto. O Daniel tem sido excepcional nesse aspecto. Tem-nos ajudado muito, abrimos as portas desta casa para estarmos aqui hoje e publicámos esta obra. Esgotou a primeira edição, até o próprio Dr. Ribeiro, que é o diretor da Afrontamento, ficou surpreendido, e já vai na segunda edição, que é Claques de Futebol, o Teatro das Nossas Realidades. É um livro bastante grosso, eu podia ter trazido alguns destes livros, mas pronto, não esqueci de amassar com isso. Ele depois, o Daniel, poderá falar sobre a obra, mas é a obra de referência em Portugal quando olhamos para a questão dos adeptos e das claques de futebol, está bem? Depois, a questão das migrações e das relações internacionais, já viram ontem, o próprio Luciano também falou do caso brasileiro, mas o Carlos Nolasco tem esta tese de doutoramento dele, que é migrações internacionais, conceitos, tipologias, técnicas. Portanto, foi a tese de doutoramento do Carlos Nolasco, ontem tivemos em Coimbra. Eu próprio olhei com a minha tese de mestrado, que é o olhar a Europa e Portugal a partir dos jornais desportivos. Inspirei-me na obra de João Nuno, não copiei, inspirei-me. Ele olhou a partir da bola, eu olhei a partir dos jornais desportivos entre o final do século XIX e o início da Primeira Guerra Mundial, até a Segunda Guerra Mundial, desculpa, até 45. Depois o Todd Cleveland fez, seguindo a bola, que é a importância dos futebolistas nas migrações, no Império Português, ou seja, olhou também para as Áfricas. E depois eu e o Vítor de Melo coordenámos um livro também que fala um bocadinho destas áreas, que é a relação, a bola ao ritmo de fado e samba, que tem 11 autores, aliás o António está aqui, outros autores também, o João Nuno também colaborou, creio que o Daniel também, ou seja, um conjunto de autores, 11 autores portugueses versus 11 autores brasileiros, e pegámos nesta relação internacional pelos 100 anos das relações entre Portugal e o Brasil no futebol, que foi em 2013, pela primeira vez uma equipa de Lisboa foi até em 1913, mas comemorámos em 2013, e esta hora de 2013 precisamente pelo centenário das relações entre Portugal e o Brasil no futebol. Bom, só para vos dar aqui um panorama. Eu estou a acelerar e já vão perceber porquê, que é para não nos atrasarmos muito. A relação entre o futebol e os mídia, o jornal A Bola, o jornal Record, outros jornais têm publicado também histórias, cruzam muito a relação entre o próprio jornal, um mídia, com a relação com o futebol. Eu próprio fiz a história da imprensa desportiva em Portugal. Só para terem uma ideia, analisei todos os jornais desportivos publicados entre 1875 e o ano 2000. Conseguem adivinhar quantos jornais desportivos encontrei em Portugal? 940. Este livro é uma espécie de telenovela em ritmo brasileiro com 940 personagens, relacionadas depois com a história da rádio desportiva e da televisão desportiva também. Cruzei ali tudo e depois com a dimensão internacional e fiz ali uma sopa meio misturada, mas acho que resultou muito bem neste livro que é a história da imprensa desportiva. Depois, outra área que me parece interessante, já estou quase aqui nos 2/3 da apresentação, obras sobre a história e futebol, não é? Nós fizemos A Paixão do Povo, como já vos disse, depois o Ricardo Serrado fez depois disso. Vou dar aqui um exemplo muito prático.
desde esta altura, 1949-50, que foi publicada a História dos Desportos em Portugal, que é sobretudo uma história do futebol, até o ano 2002, publicámos A Paixão do Povo, não tinha saído nenhuma história do futebol em Portugal. Eu, quando comecei a trabalhar com o João Nuno, tinham saído algumas coisas, mas não histórias do futebol em Portugal. É incrível como tivemos 50 anos em Portugal, sem olhar para a história do futebol português. E aí, em 2002, publicámos A Paixão do Povo, depois o Ricardo Serrado com o Pedro Serra publicaram ali em 2008, 2009, que entretanto republicaram, e depois vários jornalistas juntaram-se em 5 volumes e publicaram esta crónica de ouro do futebol português. É um registro mais jornalístico, é verdade, mas também é uma obra interessantíssima, do Círculo de Leitores. Só para vos dar um bocadinho a ideia. Nesta altura já podemos começar a fazer uma espécie de história da historiografia do futebol português. Já existem 5 obras, 4, 5, 6 obras que já podemos olhar a partir daí do que é que nos falta fazer. E é exatamente isso que agora vos desafio. O que é que não fizemos? Não é? O que é que nos faltou aqui? E faltou-nos várias coisas. Nós ainda hoje reconhecemos A Paixão do Povo, várias lacunas. Só para terem uma ideia, A Paixão do Povo tem 720 páginas. João, quantas páginas demos ao futebol feminino, por exemplo? Só para vos dar um exemplo. Mas em 2002, e reparem, fizemos mais de 700 páginas em 2002 não existia praticamente. Dedicadas ao futebol português e, por exemplo, omitimos esta questão. Mas há outros 3 temas que eu achei interessantes, que é onde é que falhámos, onde é que temos estado a falhar. Temos estado a falar claramente na questão de género. Tivemos agora uma obra de outra jornalista, lá está, os historiadores não têm estado a olhar para o futebol, que é a história do futebol feminino, mas é sobretudo uma história do futebol feminino dos últimos 25 anos. Não houve pesquisa para a parte anterior, porque exige pesquisa histórica, ou sociologia histórica, exige uma investigação muito mais profunda, não é? Sim, eu recuperei muito a partir de Coimbra, do União de Coimbra, que é um clube pioneiro, começa com o futebol em 1972, mas, por exemplo, toda essa história é um bocadinho omitida neste livro. É sobretudo centrado, como eu já vos disse, nos últimos 20 anos. Depois, outra área onde não temos trabalhado muito é a questão do movimento LGBTQI+. Ainda ontem tivemos a nossa colega de Coimbra, que tem trabalhado esta área, mas não tem estado muito sozinha, Ana Lúcia, mas é um tema que claramente precisa de desenvolvimento. E só para vos dar aqui um exemplo, o Jornal Público fez esta pergunta em 2012, há 13 anos. Em Portugal não há um único desportista profissional que se assuma gay ou transexual. Jornal Público, 2012. E sabe o que é que este jornal fez? Foi perguntar às instituições sobre este tema. É interessantíssimo. Como é que há 10 anos as instituições reagiam a esta questão? E eu acredito que ainda hoje, se fizessem esta questão, é interessante analisarmos. Conhece algum futebolista português que seja homossexual? Então, Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato de Jogadores Profissionais, só respondeu, não conheço. Não conheço. Diretor da Federação Portuguesa de Futebol na altura, Sebastião Lobo. Que leitura faz da Federação Portuguesa de Futebol o facto de não haver gays assumidos no futebol português? O que é que ele disse? A Federação não pode pronunciar sem conhecimento de situações em concreto. Não há situações em concreto sobre a homossexualidade no futebol português. E, finalmente, este é extraordinário, que é o Vicente Moura, ainda hoje tem responsabilidade no Sporting Clube de Portugal, então presidente do Comitê Olímpico Português. O que é que ele respondeu? Não tem qualquer informação nesse sentido. Se havia algum atleta olímpico homossexual ou transexual. Portanto, isto é como as instituições reagem a esta questão. Mas também é responsabilidade quase social nossa, enquanto investigadores, publicar e olhar para estes temas. E não temos estado a olhar para estes temas. Porquê? Porque ainda nos falta uma base de investigação que ainda estamos a construir. Está bem? Bom. Finalmente, a questão do futebol e racismo. Também não é um tema que temos estado a trabalhar. Nós não temos uma história do negro no futebol português, por exemplo. E isso é um olhar que também precisávamos de fazer. Parece-me a mim importante, sobretudo nas relações com colónias. Não sei, João, se tens assim mais algum tema, mas pareceu-me que eram 3 temas onde claramente temos estado a falhar, não é? Acho que são as três áreas urgentes de trabalho. Não é? Pronto. Agora, vou-vos falar de uma coisa que, curiosamente, em 3 dias, todos juntos ainda não falámos, que é a questão da inteligência artificial. E eu estive a falar com ela. Eu gosto muito de falar, às vezes, com o ChatGPT, porque esqueçam tudo o que estamos a fazer nos próximos 10 anos vai mudar radicalmente. Tudo o que é investigação científica, trabalho científico nosso, vai mudar radicalmente a uma velocidade que nem sequer nós conseguimos imaginar neste momento. Então falei com o ChatGPT, na altura, a outra imagem é a biblioteca de Humberto Eco, que eu gosto sempre de mostrar, porque Humberto Eco defendia sempre um livro vai durar 500 anos e tudo o que é online vai durar 10 anos, não é? E hoje em dia já estamos a começar a sentir isso. Bom, o ChatGPT, em 2023, numa conferência que tive no Museu do Benfica, perguntei ao ChatGPT uma coisa engraçada. Chat, diz-me aí um livro sobre a história do futebol português.
E o ChatGPT deu-me 10 livros. Eu só vos mostrei 5 aqui. Conseguem ver? Mais ou menos, aí não conseguem ler porque está uma letra muito pequenina. Peço desculpa por isso, mas História de Futebol em Portugal, José Augusto Carvalho, o João Nuno também aparece. História de Futebol em Portugal, das origens à Primeira Liga, o João Nuno publicou com o Leonel Pinto. Sabe o que é que aconteceu? Eu não sei quem é o Leonel Pinto. Então falei ao João Nuno, ó João, o ChatGPT diz-me um livro que se chama História do Futebol em Portugal, das origens à Primeira Liga, e fizeste com o Leonel. Quem é o Leonel? Sabe o que é que ele respondeu? Não sei, não conheço. O que é que eu estou a dizer com isto? Das 10 obras em 2023 que o ChatGPT meteu como notas de leitura sobre a história do futebol português, sabem quantos existiam? Verdadeiramente, quantos existiam? 0. O ChatGPT errou em todas as obras. Não havia uma única nota de leitura correta que o ChatGPT tivesse dado em maio de 2023 sobre a história do futebol português. Eu testei isto há relativamente pouco tempo. Está bem? Voltei a testar isto agora em 2025, para ver qual era a evolução. Agora meti a verde e a vermelho, que era para não fazer pausa dramática. Mas basicamente os verdes estão corretos. 3. Em 10, 3 estão corretos. A cor de laranja, metade está correto, a outra metade está errada. E a vermelho continuam as que estão completamente erradas. Está bem? Portanto, isto estou a falar em setembro de 2025, 2 meses atrás, 1 mês e pouco atrás. E sabe o que é que o ChatGPT me diz sempre? É que acho isto brilhante. Estes livros oferecem uma perspectiva rica e variada da história do futebol de Portugal. Desde as suas origens até à atualidade. Há uma última pergunta e com isto termino, depois fazemos a nossa reflexão final. Decidi perguntar ao ChatGPT, chat, por favor, diz-me qual é o melhor livro de história de futebol em Portugal. Perguntei isto há 2 dias. Sabem o que é que ele respondeu? Não? Eu vou-vos mostrar. Esta é uma surpresa até para o João Nuno, que eu omiti isto. Mas eu disse isso ele disse que era a paixão do ChatGPT. Mas pronto, o ChatGPT disse-nos, se tivermos como critério rigor histórico e abrangência, eu diria que o melhor livro até agora sobre a história do futebol em Portugal é a História do Futebol em Portugal, não disse A Paixão do Povo, João Nuno Coelho e Francisco Pinheiro. Aqui acertou. Acertou no nome. Aqui sou suspeito. Mas isto, o ChatGPT é uma ferramenta muito interessante. E como viram, em cerca de 1 ano e meio, já começa a acertar em metade dos livros. Portanto, imaginem em 10 anos o que é que esta ferramenta nos vai trazer em termos de ferramenta de trabalho enquanto investigadores. Portanto, é um alerta que vos faço aqui, porque realmente vai alterar toda esta dinâmica. Mas era um bocadinho esta... Com isto mesmo termino. Eu passo a palavra ao João Nuno. E peço desculpa por nos alonguei um bocadinho. Estou com 31 minutos, creio que devemos estar para aí nos 37 minutos. Mas naquele livro do futebol ao ritmo de fado e de samba, está lá escrito, e fui eu que escrevi, que considerava, é um comentário pessoal, vale o que vale, é da minha opinião, A Paixão do Povo como o melhor livro sobre futebol no âmbito das ciências sociais em Portugal. Obrigado. Isso... Provavelmente o ChatGPT vai ser assim. Não, isso não creio, porque é um caminho... Bom, mas deixa-me só terminar. Eu, da minha parte, ficam por aqui. Agradeço-vos muita atenção e agora passo ao João Nuno para fechar. Uma ou duas coisas relacionadas com isto. Com a inteligência artificial, nesta área, como noutras áreas, mas a investigação essa vai ter que ser feita, vai ter que continuar a ser feita por pessoas. E, portanto, a investigação sobre futebol nas mais diversas áreas vai ter que continuar a ser feita por pessoas também. Portanto, acho que isso é o mais importante. Pedro, antes de abrir a 1 ou 2 questões, um comentário, o mais breve possível. Boa tarde a todos. Eu serei mesmo, ou tentarei ser breve, porque, de facto, nesta mesa, e não só se calhar nesta plateia, serei aquele que menos sei sobre futebol. Foi uma finta, digamos assim, que a Carmen fez, porque estava previsto eu fazer a moderação e passar para o comentário. De facto, é quase como passar, diria eu, de guarda-redes para extremo-direita ou algo do género, não é? Sem habilidade para o poder fazer. Portanto, o meu olhar é de facto distanciado em relação ao fenómeno. É quase uma banalidade antropológica dizê-lo, mas aqui é mesmo distanciado, não é? Digamos, é um olhar de bancada relativamente àquilo que é o fenómeno de futebol.
Há diversos aspectos que referiram, para mim, bastante interessantes, não é? Devo dizer que senti, quando, no meu caso, não estudei futebol, estudei fenómenos religiosos, mas quando comecei a estudar Fátima, o fenómeno de Fátima, aquilo que notei foi exatamente aquilo que notaram. Isto é, havia muita coisa escrita sobre Fátima, mas não havia uma correspondência daquilo que era a investigação científica sobre Fátima, nomeadamente no campo das ciências sociais. O que não é o caso na atualidade, não é? Mas essa proximidade é interessante, que faz pensar que talvez futebol e Fátima pudessem ter algum tipo de características, se calhar menos relevantes para cientistas sociais à época, não é? E se calhar agora. Aliás, acho que é interessante pensarmos naquilo que pode ser a relação entre o futebol e a religião, não é? Porque talvez haja elementos de contacto que podem ser interessantes, poderem ser pensados. Daquilo que foram dizendo, há de facto várias, acima de tudo, questões, não é? Que é aquilo que de alguma forma trago. A primeira foi aquela que já disseram diversas vezes, que é, digamos, que do olhar das ciências sociais e humanas, que explicação é que podemos encontrar para aquilo que é a distância entre a dimensão social do próprio fenómeno e aquilo que é a dimensão da investigação no campo das ciências sociais. Porquê que não tem interessado tanto às ciências sociais, apesar de, como disseram, essa diferença tem vindo a diminuir. Depois há vários aspectos que foram referindo que, de facto, me parecem relevantes, não é? Por um lado, é conseguir perceber de que forma é que o futebol se constitui como uma centralidade relativamente a outros desportos, não é? Como é que ele adquire essa centralidade? De que forma? Quais são as características que ele tem? Tem a ver com a dinâmica do jogo? Tem a ver com a maior ou menor perícia técnica? Tem a ver com aquilo que é o pool que o envolve? Tem a ver com o quê? Quais são esses elementos que estão presentes? Depois, claro, a questão da identidade. No caso da identidade, para mim era interessante tentar perceber como é que a identidade via futebol é construída também à distância. Isto é, há bocadinho relativamente aos ver o futebol, ver a seleção fora. Mas a minha questão é como é que os migrantes constroem a sua própria identidade através também do próprio futebol. Como é que isso se faz? De que forma se faz? Eventualmente, não sei se está estudado ou não é? Mas era interessante poder também perceber. Hoje de manhã aquilo que fazia era um colega enviou uma mensagem, uma brincadeira, não é? Que é, pagas um café, e aquilo que eu lhe perguntei foi, dá-me uma boa razão para eu te pagar um café. E aquilo que ele disse foi um elemento da sua identidade, sou portista. Não é? Ora, esse elemento de identidade era suficiente para se definir de alguma forma e para ser suficiente para esse pagamento de café. Aquilo que para mim é interessante era perceber como é que esta construção social do futebol e essa memória do futebol se faz nesta relação entre clubes e seleção. Eu fico com a sensação, e é apenas uma sensação, naturalmente não estudei o fenómeno, que às vezes há uma prevalência do clube relativamente à própria seleção. É de facto assim, não é? Ou não é? A que é que se deve essa prevalência, não é? Tem a ver com o quê? Há uma primeira pertença que é uma pertença, aliás, a ideia do nascimento, não é? Em alguns casos, no pós-nascimento, temos logo o ser sócio de um determinado clube. Seria de facto. Depois havia mais uma outra questão, mas eu acho que mais importante que as minhas questões é efetivamente as vossas respostas e o comentário que possam fazer numa espécie de prolongamento. Eu vou abrir então a possibilidade de colocarem questões e fazerem comentários. Vamos debater um pouco. Se alguém tiver alguma questão a colocar, temos ainda algum tempo, nem eventualmente podemos atrasar a próxima sessão 5 ou 10 minutos, mas se alguém tiver uma questão ou se quiser fazer um comentário, faz favor, diga por favor o seu nome só. Boa tarde. Eu sou... Está ouvindo? Tá. Eu sou Ari Lazzarotti, da Universidade Federal de Goiás. Francisco, na produção do conhecimento, você identificou alguma produção, academicamente, que fala de um futebol que não é o futebol institucionalizado? Isso é, esse futebol do clube, o futebol, mas o futebol praticado nas praias, como prática de lazer? Eu posso, como a questão é breve e muito objetiva, eu vou abrir a possibilidade de outra questão.
e depois os palestrantes responderão. Gostaria, não tenho nenhuma questão, tenho apenas o elogio a fazer a essa mesa pelos trabalhos apresentados, que mostram realmente a potência fenomenal, extraordinária desse esporte, que eu acho que é uma grande questão, que se espalhou pelo planeta inteiro antes de nós termos esses instrumentos que existem hoje, digitais, etc., de uma comunicação intensíssima entre todos nós, entre todos os países, etc., que continua sendo uma espécie de um lado encantado, como diria Max Weber. O lado encantado tem um lado encantado e tem um lado desencantado quando o nosso time perde. Muito obrigado. Professora Carmen, por favor. Não, também agradeço à mesa. E eu tenho uma pergunta, apenas sublinhar a pergunta que o Pedro fez, que também é uma minha, e o Daniel gostaria que participasse da resposta, porque eu li a sua tese e acho que tem tudo a ver, que é a pergunta até que ponto os clubes hoje não estão tendo estão criando os arrepios de que fala o João nas pessoas, mais até do que a seleção nacional, né? Para o Marcelo, é muito interessante aquele exercício de memória, e eu fiquei com uma curiosidade, porque ele pode ter uma volta, né? Vocês pesquisarem o que as pessoas escolhem como personagens naquele jogo, inclusive os midiáticos, né? Acho que seria isso. Bem, Francisco, uma pergunta muito objetiva relativamente à dimensão do lazer de futebol. Se calhar é outra das lacunas, não é? Ari, antes de mais agradecer a pergunta. Ainda ontem conversámos um bocadinho sobre isso. A área do estudo sobre futebol amador, por exemplo, ou futebol que o Rigo estuda, o futebol de várzea ou o futebol de periferia. Nós em Portugal, quando estudámos a história de futebol, foi a história de futebol profissional, ou seja, mesmo sendo o amador dos anos 20, era aquilo que era o segmento principal daquilo que era o futebol com maior visibilidade. Mas eu costumo dizer que a investigação científica é como as cebolas, ou seja, nós temos que ir criando camadas, e a primeira grande camada de investigação tinha que ser a camada principal, ou seja, tínhamos que olhar para o Benfica, para o Sporting, para a Primeira Liga, para a Segunda Liga, ou seja, para a regionalização. Nós provavelmente, na Paixão do Povo, tendo algumas lacunas, como era esta questão do futebol feminino, também tem outros olhares que não tinham todas as obras anteriores e que mesmo as posteriores não tiveram. O olhar regional. Como é que o futebol se tinha desenvolvido em Trás-os-Montes, como é que o futebol se tinha desenvolvido no Alentejo, ou seja, áreas muito mais esquecidas de um Portugal que é sobretudo litoral, e que são áreas muito esquecidas, mas tiveram, e que ainda hoje conservam, um património histórico enorme, e que tem uma produção e um olhar histórico muito reduzido, e que muitas vezes não entram nas obras de referência em termos nacionais. Nós olhamos para um conjunto de jogadores que são jogadores completamente esquecidos na história do futebol português, mas que eram muito relevantes no Elvas, em Chaves, no Sporting da Covilhã, ou seja, em pequenos clubes que têm a sua própria história e que têm que ser recuperadas essas memórias históricas. Mas para te responder, não temos. Nós ainda andamos na primeira e segunda camada. Por isso é que eu disse, nós é difícil olhar, por exemplo, para segmentos de investigação, como é a relação do futebol com o movimento LGBT, por exemplo. Porquê? Porque nós ainda nem sequer temos uma base construída, ou seja, nós é difícil estarmos nas grandes agendas internacionais quando Portugal só começa verdadeiramente a produzir investigação científica em geral nos últimos, eu diria, 30 anos, provavelmente com o professor Mariano Gago, porque antes disso as políticas científicas em Portugal eram meramente um papel. E eventualmente, quer dizer, depois de 30 anos, o que é que nós também produzimos verdadeiramente? É muito pouco tempo, do ponto de vista histórico, para uma verdadeira produção científica sobre um tema. E além estamos a falar de um país de 10 milhões de habitantes, com muitas limitações, quer dizer, o Brasil é uma superpotência comparado connosco do ponto de vista da produção científica. Estamos a falar de um país, provavelmente, e corrija-me, com mais de 500 universidades, quer dizer, tem uma escala completamente diferente da nossa. Obviamente... Eu sobre isso posso contar uma história engraçada. Eu quando decidi estudar o futebol na Sociologia, foi no meu último ano de curso, estamos a falar em 1993, e ia fazer a monografia, ia fazer a tese de licenciatura. E o professor Carlos Fortuna, de Coimbra, perguntou-me, gostas tanto de futebol, às vezes falávamos de futebol, gostas tanto de futebol, porque é que não estudas futebol? Aproveita porque não há nada sobre isso.
E eu disse, pá, isso realmente, eu tinha acabado de ler A Busca da Excitação do Homer Elias e do Dunning, e estava completamente entusiasmado. Então disse-lhe, vamos em frente, eu vou fazer, e o professor é o meu orientador. Passado 24 horas estava completamente deprimido, tinha ido à biblioteca, não tinha encontrado absolutamente nada sobre futebol. Zero. Em termos de ciências sociais e humanas, não havia um único livro na biblioteca. E eu fui falar com o professor e disse, olha, não vai dar, eu gostava muito, mas assim não é possível. E a resposta dele foi, ele na altura estava no conselho diretivo da faculdade e disse-me, pá, vamos fazer assim, sobrou o dinheiro de Erasmus do ano passado, vamos-te mandar para Manchester fazer só pesquisa bibliográfica. Então fui fazer Erasmus para Manchester 3 ou 4 meses, em que nem sequer tinha aulas, ia só fazer pesquisa bibliográfica. E isto mostra bem como é que estamos a falar há 32 anos. Há 32 anos era assim. E depois também aconteceu uma coisa gira em Inglaterra, porque ele deu-me o contacto de pessoas que trabalhavam sobre futebol, e quando eu as conheci, eles perguntaram-me, vais fazer o trabalho sobre quê? Eu disse, vou fazer o trabalho, tenho que começar pelo princípio, tenho que perceber porque é que há esta paixão, esta popularidade, esta centralidade social do futebol. E a resposta da pessoa que me fez a pergunta foi, o que é vocês ainda estão aí em Portugal? Ainda estão nessa fase? É a coisa mais básica que pode existir. Algum comentário à doutora Carmen? Não, a minha só coloquei questões, não é? Pronto, eu também, uma vez que fui interpelado, gostaria de dizer qualquer coisa, mas certo. Não, só respondendo rapidamente, Carmen, é muito interessante que o recorte das pessoas em relação à escolha das personalidades que tem ali diz respeito muito à temporalidade que elas viveram e que tiveram essa memória impressa mais profundamente nelas, né? Agora, de modo geral, eu consigo dizer para você que os homens que participam da atividade, eles tendem a escolher mais figuras relacionadas ao campo do futebol, e as mulheres, elas tendem a fazer uma diversificação, misturando as figuras do futebol e as figuras da mídia no geral. Mas certamente vale um estudo nesse sentido. Obrigado. Professora, eu não tenho tempo, sou moderador, mas uma vez que fui interpelado vou fazer pequenas considerações acerca da questão, porque é muito importante. Afinal, porque é que parece que é muito mais importante o clube do que a seleção nacional? Eu vou-me reportar ao caso que conheço melhor, que é Portugal, e, entretanto, depois de colocar a questão, veio uma lembrança, uma obra do professor José Matoso, que é historiador em Portugal, um reputadíssimo historiador, que num dos seus livros que escreveu sobre a fundação de Portugal, conta uma situação, poderei estar a falhar em termos de memória, mas creio que o rei Dom Luís, num dos seus passeios de barco pelo mar, encontrou uns pescadores, o barco dele abordou os pescadores e ele perguntou aos pescadores, vocês são portugueses? E a resposta foi, não, somos da Póvoa de Varzim. O professor José Matoso conta isso. Ora bem, o primeiro elemento de identificação das pessoas com o futebol é local. O futebol em Portugal cresceu muito em função da identidade e da diferença por oposição da celebração da identidade do nosso clube local, claro, contra... Eu vi porradas, pancadaria inacreditável em Candal de Coimbrões. São vizinhos, é quase atravessar a rua, estão a 2 quilómetros. E a história do futebol português foi muito construída aí, e depois aqui há pessoas... Por isso. Mas por isso é que a identidade nacional tem que ser criada, construída e imaginada. Muito mais ficcionada. Muito mais artificial, exatamente, nesse sentido, entre aspas. E estamos plenamente de acordo, até porque o Francisco e o João Nuno Coelho têm mais dados históricos sobre isso do que propriamente eu. Mas é, sobretudo, esta dimensão muito localizada, de grande identificação com a localidade, com o conhecimento até dos atletas, histórias fantásticas, aquela do jogador do Boa Vista que corta relações com o futebol com o Porto, porque há um jogador do Porto que sai do Boa Vista e vai para o Porto, porque o Porto lhe ofereceu um par de sapatos, contou-me o Francisco, ou seja, há um jogador que troca o Sporting pelo Benfica ou vice-versa, porque lhe ofereceram um banho quente. Não, tinha uma banheira de água quente e ele tinha a prioridade. Exatamente, e portanto... E depois há toda uma história, todo um aspecto associado à dificuldade no Estado Novo da implementação
da profissionalização e de um certo obstáculo que contribui para que a construção de um ideal de nacionalidade em torno do futebol fosse um pouco mais tardia. O primeiro sucesso de Portugal ocorre em 66 e depois foi um longo vazio até à década de 80. Portanto, o futebol profissional, o futebol em Portugal cresceu sobre os clubes, não tanto como uma seleção nacional. E depois é curioso que os grandes adeptos de futebol, associados a clubes, não se importam muito com a seleção. Os grandes adeptos da seleção portuguesa são pessoas, em alguns casos, que nem estão muito associadas ao futebol. As senhoras, por exemplo, não ligo nada a futebol, gosto quando é a seleção. Ouvimos muito este eco. Bem, não me vou alongar. Vamos fazer agora um coffee break. 36, vamos tentar às 16, está bem? Obrigado.